Olá, eu sou Marco Navarro, estilista na cidade de Araras. Hoje com mais um episódio do Café com Elas. Quero convidar todos vocês para nos acompanharem no canal da Revista Expressão, pelo YouTube, as entrevistas na íntegra. Eu tenho entrevistado mulheres maravilhosas, pessoas deliciosas, mulheres lindas. Vale a pena, nos acompanhe. E hoje eu estou recebendo essa querida Karina Guise. Falei certo? Certíssimo, Karina Guise. Que sobrenome tem essa coisa, às vezes a gente atrapalha no sobrenome. Todo mundo né? às vezes fala errado, né? Porque ainda mais o meu, ele é escrito com GH, então ninguém sabe se é Guise, se é Grise. Todo mundo tem esse... É Guise? É Guise. Guise. Isso. Fala pra mim, meu amor, você nasceu em Araras? Não, nasci em São Paulo. Morei muito tempo em Limeira e agora em Araras. Em São Paulo você ficou até que idade? Não, eu nasci só em São Paulo. Ah, Fiquei depois até você já um veio pra ano, depois eu Limeira. já fui para Limeira e agora estou há 1 ano e meio em Araras. Ah, tá. Limeira você ficou um tempão. Limeira, fiquei bastante tempo. Gente, você sabe que eu amo Limeira, né? É, Eu acho Limeira uma cidade de um comércio fantástico. Eu falo que o limeirense, para festa, que é o meu ramo que eu faço roupa de festa, Sim. não vive em Limeira, eles vivem em São Paulo. Então o pessoal investe muito, faz roupas lindas, festas Sim. lindas. E você trabalhou com Roberley Cidade. foi meu primeiro trabalho, na verdade. Eu primeiro trabalhava na The Agency One, da Érica. Então, elas tinham lá as modelos e a gente trabalhava, entregava panfleto no semáforo, fazia os Era uma agência de eventos. modelos. Era uma agência. E aí, logo depois, o Roberley me chamou para fazer o Young, da Weekend Young, de trabalhar com ele com a parte de promoter, enfim. A Weekend era uma boate, não era? Isso. Era uma danceteria. E tinha a domingueira lá, né? Que era infantil, era a parte infantil, das 7 às 10 da noite, no domingo e tal. E o Roberley me chamou para participar, enfim, eu fui trabalhando com ele há um bom tempo. Ele me ensinou bastante coisa, principalmente sobre liderança, sobre comportamento, né? Sobre como se comportar, enfim. Acho que é por isso que eu sou tão encantada e tão grata a ele, porque os ensinamentos dele eu uso até hoje. E a gente pode falar que ele é o rei da noite limeirense, né? Não, ele é o rei de várias outras noites, né? Ele é o cara, né? Ele sempre movimentou muitas pessoas. Ele tem uma excelência naquilo que ele faz, né? Ele é incrível. E você sabe que você está me falando da Weekend? Esses dias eu estava contando, eu fui casado entre namoro e casamento com a Débora há quase 25 anos. Eu me achava tão o cara quando eu chegava na Weekend, porque eu e a Débora, a gente chegava tão enfeitado, deu para perceber que eu gosto de me enfeitar, né? A gente chegava tão produzido, e aí tinha fila, sempre tinha alguém que falava, entra, pode entrar os dois. Eu falava, gente, nós estamos parecendo celebridade nessa Eu falava, Weekend. parecia as patricinhas, né, de Beverly Hills. A gente chegava lá, o segurança falava, só um minutinho, dá licença um minutinho, a gente ia passando assim na fila, entrava. Parece coisa de filme, não parece? Era um glamour para a época, bem legal, assim, bem legal. E aí a gente que escolhia os promoters, a gente que entregava os flyers, então estava sempre entre cidades ali, Limeira, Americana, Rio Claro, Piracicaba. Depois, acho que, eu não me lembro mais se foi com o Roberley, mas eu ia para as festas da Marlboro também, que era tudo itinerante. Então, assim, foi uma época muito boa. Literalmente, nesse período, a sua vida era uma festa. Literalmente, é. Porque a minha mãe deixava sair pelo fato de estar trabalhando. A minha mãe é muito amiga do Roberley também, tinha uma confiança muito grande nele, né? A Érica também. E sempre a minha mãe, que possível, ela estava junto. Então, toda vez que tinha ou desfile fora, algum trabalho fora, minha mãe também era festeira e também estava junto. Então, foi uma época muito boa, de muito aprendizado. O evento traz pra gente muito know-how de muita coisa, né? Porque é uma coisa que acontece ali, real time, muita gente, muita coisa para você ver, tem que ter uma estrutura, uma organização, um checklist. Você tem que ter tomada de decisão rápida, tem que ter uma liderança, tem que ter engajamento com todo mundo que trabalha. Tem que ter sensibilidade para perceber isso está acontecendo, eu preciso tomar uma atitude agora. Nossa, um aprendizado fantástico. Fantástico, né? Isso me despertou para essa liderança, para essa... que é o que eu vivo hoje, né? Que é o que eu trabalho hoje. E em Limeira você veio de São Paulo bem novinha para Limeira, passa a sua infância, adolescência, entra na vida adulta em Limeira. E como é que foi sua infância em Limeira?
Nossa, foi bem... Não foi tranquila, mentira. Foi bem tranquila. Não, não foi tranquila. Foi uma infância super boa até 7 anos, depois meus pais se separaram. Naquela época não era muito comum, né, a separação dos pais, então foi bem difícil. Mas a separação até hoje, bem traumática, eu acho difícil para todo mundo. Para todo mundo. Mas naquela época era pior. Sim, não existia uma aceitação, existia muito preconceito, então se você respirasse um pouco mais fundo, olha lá, tá respirando mais fundo porque é filho de pai separado. Era muito difícil o posicionamento, então nós sofremos muito bullying, muita questão, tivemos que mudar de escola. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2, eu sou a mais nova. Dois Eu tenho meninos? um irmão mais velho, uma irmã do meio e eu a mais nova. E os 3 passaram por esse mesmo processo? Os 3. Então mudamos de escola, foi bem difícil a adaptação. Depois de um tempo, um bom tempo, a minha mãe se casou de novo, mas mesmo assim era uma questão, né, entre você ter um pai, ter um padrasto, enfim, uma dinâmica muito difícil. E graças a essa dinâmica difícil, é que eu nunca parei de buscar sobre conhecer como é que é para a gente se relacionar melhor com pessoas, né? Como é que a gente faz para não precisar chegar nessa situação, para não precisar... E eu também passei por divórcio, então, assim, vivi essa experiência, sei, mas eu hoje faço diferente. Então, por exemplo, eu não tive muito contato com meu pai e quando a gente retomou esse contato, ele faleceu. Foi muito... isso seria para uma outra entrevista, né? Então, eu sei o quanto é difícil a questão da figura paterna, o quanto é difícil a gente... lidar com este vazio, porque eu falo isso, é melhor você lidar com uma convivência com um pai imperfeito, que isso você trabalha numa terapia, do que com um pai ausente, né? Não, do que você não saber com que lidar, e é uma parte sua que você precisa integrar, né? E muitas vezes, quem faz esse movimento de liberar a criança para o pai é a mãe. A mãe tem que ter uma consciência, ela tem que separar a dor da mulher para a dor da mãe, sabe? A gente não consegue, né? Muitas vezes as mulheres não separam isso e usam os filhos como um instrumento de punição para esse homem, por essa relação ter acabado, enfim. Ninguém começa um casamento para acabar, né, Marco? É verdade. A gente sabe disso. Então, é verdade. É um evento que ele causa realmente muita frustração, muito trauma, mas hoje, por exemplo, eu tenho um excelente relacionamento com o pai da minha filha, foi aniversário dela agora, ele estava presente na mesa junto com o meu marido, junto com a companheira dele atual. Então, assim, existe uma relação de muito respeito, de muita inclusão, em prol a um objetivo que nós temos em comum, que é um filho. Né? Eu falo que não existe ex-mãe, não existe ex-pai, né? Não existe ex-filho, existe ex-marido e ex-mulher. São personas, né? E aí a gente vai adquirindo essa consciência e aprendendo a conviver. E você teve ajuda terapêutica para isso? Você fez terapia? Você tem esse processo? Muito, inclusive eu super aconselho, eu falo que terapia é coisa de gente inteligente. Eu faço, quando eu e a Débora, a gente resolveu separar, a Maria Eugênia tinha 13 anos. E eu falo, brinco não, é verdade, que separar de alguém que você odeia é muito fácil, né? Sim. Mas eu e a Débora, a gente sempre se respeitou muito, a gente se ama até hoje, de uma outra maneira. Claro. Mas, então foi muito difícil. Pra você ter ideia, eu tava um porco de gordo, eu tava com 115 quilos. A única coisa boa da separação foi essa, eu vim para 79. A comida não descia. Então, estou falando só para a gente entender o contexto de quanto é difícil. E a gente hoje vive essa mesma história que você está falando. Foi Dia dos Pais agora, a Maria Eugênia veio passar o dia comigo, a Débora veio junto, meu companheiro junto, o namorado da Maria Eugênia junto. Eu brinco que nós somos, sabe o quê? Civilizados. Respeito, gente. Mas as pessoas esperam outra coisa da gente, né? Elas ficam espantadas. Elas acham que a gente tem que viver se matando porque separou, pois né? Pois eu acho que na verdade a inteligência traz pra gente um amadurecimento, né? Algumas pessoas elas envelhecem, mas elas se recusam a crescer. E isso é triste, né? Porque quem paga um alto preço são as crianças. Você imagina você que, a grosso modo, Marco, as crianças são constituídas de 50% do papai e 50% da mamãe. Então, toda vez que eu quero excluir qualquer um dos dois desse sistema, eu estou cortando meu filho no meio. Quem é que cortado no meio sobrevive, meu amor? Ninguém. Ninguém. Isso causa danos irreparáveis. A gente precisa liberar as crianças. Você deforma aquela criança, na verdade. Né? Exatamente, com prejuízos, assim, muitas vezes irreversíveis. Né? E é difícil as pessoas entenderem, por mais que a gente explique. Então, a questão do ego, da falta de autoconhecimento, porque o que acontece?
Quando o adulto, ele está na idade adulta, mas na mentalidade de criança, ele não consegue enxergar o dano que ele causa a essa criança. É tudo criança ali, né? Criança com criança. Ninguém se cria, ninguém se cuida, ninguém se educa. A gente precisa elevar esta mãe, elevar este pai ao nível de consciência de adulto, para que daí ela entenda, né, a importância desse pai, a importância da inclusão desse outro núcleo. Libere esse filho para amar o pai, porque não existe nada pior do que você ter que matar um sentimento, metade de você. Como é que você mata metade de você? É isso que a gente faz quando a gente simplesmente induz um filho a odiar um pai. Eu estou amando o rumo que a nossa entrevista está tomando. Você sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas precisam ouvir tudo isso que você está falando. Sim, sem dúvida. Porque é horrível se obrigar uma criança, na minha modesta opinião, eu amo psicanálise, mas não sou formado nem nada, mas é um assunto que eu gosto muito, se obrigar um menino ou uma menina a enterrar um pai ou uma mãe vivo. Pois é. Porque é uma crueldade. Dependendo do procedimento que a mãe toma, ela quer obrigar aquela criança a enterrar um pai que não está morto, ele está vivo. E a compreensão, esse processo que você está me contando, de ajudar os seus filhos a entender que o pai está vivo, que ele precisa de aceitação, apesar dos defeitos dele, porque quem não os tem. Exato, mas a primeira naturalização, né, que a gente precisa ter, Marco, é a consciência de que somos humanos. Como humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, nós não, nós somos a semelhança dele. Entende? Então, nós estamos em desenvolvimento. Errar faz parte do nosso processo. Mas eu falo que errar é humano, mas corrigir é divino. O quanto nós temos humildade para corrigir as nossas próprias falhas, porque a gente terceiriza, né? Então a culpa é minha, eu ponho quem quiser. Concorda? Isso. E na verdade, não é assim que tem que funcionar. Eu preciso assumir, mas isso é papel de adulto. E isso nos destrói. Quando a gente tira toda a nossa responsabilidade e tenta ficar achando culpado para aquilo, para aquele procedimento que é Sim. meu, e eu quero jogar em alguém, eu não cresço nunca. Eu brinco que existem adultos que pararam na quinta série. É que assim, o processo de envelhecimento, nós não conseguimos parar, né? O amadurecimento, ele é uma escolha. É diferente. O envelhecimento não tem como. Não tem como, concorda? É um processo, né? Agora, o amadurecimento é uma escolha, é posicionamento, é decisão, é busca, é aprendizado, é entrega, é renúncia, esforço. É doação, exatamente. Né? Então, assim, nossa, Karina, eu falo isso para todo mundo, eu sou uma Karina construída. Né? Porque as pessoas que têm treinamento comigo, que têm contato comigo, que convivem comigo, às vezes brincam, falam, queria que a Karina fosse um chaveirinho, deixasse ela na minha bolsa aqui, aí, dependendo da situação, eu ia tirar e falar, e agora, Karina, o que eu faço? Né? E aí eu brinco com as pessoas, eu falo, foi decisão. Foi decisão. Né? Então eu busquei muito, eu estudei para aprender para mim, porque assim, cada um só dá o que tem. Eu não consigo ensinar você se eu não aprender. Concordo plenamente. Né? Então, o discurso não pode ser diferente da fala. E é isso que me torna uma autoridade no que eu faço, Marco. Porque é a minha identidade, junto. Eu não sou um personagem. Né? Eu vivo o que eu prego. Né? Agora a Carolina fala isso. Feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu não sou hipócrita de falar para as pessoas, tenham harmonia no lar de vocês, liberem, né, as suas crianças para terem contato com os pais, com a mãe e tal, e não viver isso. Eu vivo isso. Por mais difícil que seja, né, eu consigo entender a dor do outro. Muitas vezes, não posso aceitar, se isso prejudicar uma criança que está sob minha responsabilidade. Mas, eu consigo entender. E consigo acolher, que muitas vezes precisa de uma conversa, de posicionamento, de postura. E todo esse amadurecimento, esse autoconhecimento que você está me falando, também vai levar você a momentos que você vai entender, eu preciso me afastar. Sim. Essa pessoa precisa ser afastada. Exato. Mas isso não significa que você não vai continuar enviando uma boa energia. Eu falo que tem algumas pessoas, e uma em especial, que foi muito difícil para mim me afastar, mas isso não me impede, às vezes, de me trancar no meu quarto
estender a mão pro lado da cidade que a criatura mora e falar: Deus, tem misericórdia, abençoa, desperta, traz a sua luz, porque isso é uma decisão. As pessoas confundem muito essa coisa de perdoar, né? Todo mundo fala: mas não estou sentindo. Perdão também não tem nada a ver com sentimento, porque tem coisa que fere tanto a gente, Sim. que se você esperar sentir vontade de perdoar, você não vai perdoar nunca. Mas, na verdade, assim, eu tenho um conceito diferente para isso, né, Marco? Dentro de todas as minhas buscas, uma das coisas que eu fiz também foi estudar bastante as religiões, né? Entender um pouquinho, né, essa obrigação do perdão. E eu falo isso, na minha concepção, o perdão, ele obriga a gente a se colocar numa situação de superioridade. Eu perdoo você porque eu posso, eu perdoo você... Gente, que porcaria é essa? Nós estamos embaixo do mesmo guarda-chuva, seres humanos, da mesma espécie. Um erra de um jeito, outro erra do outro. Acabou, né? Não podemos julgar. Mas eu gosto muito da aceitação, porque a aceitação, ela me traz paz. O perdão, ele me traz peso, né? Para mim, Karina, eu gosto da aceitação. O que é aceitação? Eu aceito como foi. Quando eu aceito, eu dou um lugar para aquilo, eu não quero mudar. Eu não fico pensando no e se, e agora, né? Então, e aí eu deixo lá, acabou. Eu vou viver o resto. Vou pegar a lição que aquilo me ensinou, né? Para não fazer de novo, não cair de novo, e vou seguir minha vida. E isso me traz uma ilustração. Eu vejo você, quando você toma essa decisão, isso que você está falando faz muito sentido para mim, você não carrega grilhões, não. Você não carrega corrente com aquelas bolas de ferro, você não carrega um defunto nas suas costas. Na verdade, essa posição que você fala, que você tem, ela te liberta. Total. Você deixa aquilo, você entende, você aceita: olha, não tenho o que fazer, eu não tenho como mudar, mas isso fica aqui. Acabou. E eu continuo a minha caminhada, da minha existência. Tem um ditado popular, que eu não sei agora de qual religião que é, mas eles falam que existiam 2 monges budistas. E eles estavam indo de um lugar para o outro e eles não podiam ter contato com mulheres, né? E aí, ao longo desse processo, eles veem uma mulher se afogando. E aí um olha para o outro: a gente não pode tocar em mulher, não, mas ela está morrendo, não, mas eu também não posso deixar ninguém morrer. Um vai lá, o monge vai lá e salva essa mulher. E salvou a mulher e continuaram o seu percurso. E aí o que estava com ele falava assim: a gente não podia tocar em mulher, você tocou em mulher. A gente não podia tocar em mulher, você tocou em mulher. A gente não podia tocar em mulher, você tocou em mulher. Ele olha para o outro e fala: eu toquei nela, mas ela continuou lá. Você está trazendo ela ao longo do percurso. Deixa! Chega! Gente, acabou! Que como parábola a gente faz maravilhosa, isso? né? As pessoas vivem de passado, ficam no ego, sabe? Então, assim, não colocam ponto final. E isso traz uma perturbação mental, porque a vida está passando, você não está olhando nem para o hoje, nem para frente. Você fica vivendo lá atrás. E aí dá desculpa: porque a minha mãe, porque o meu pai, porque o meu ex-marido, porque meu filho. Gente, chega. É que eu chamo de carregar defuntos, né? Exatamente, né? Você, assim, quando você entende que você é assim, porque você escolheu ser, você está escolhendo ser, você toma as rédeas da sua vida de novo. Entende? E a partir daí, você pensa diferente, sente diferente, age diferente, vai ter resultado diferente. Se a gente confia em Deus e acha que Deus é extremamente justo, nada chega para mim que não seja meu. Nada chega para mim que não seja para o meu desenvolvimento. E quando eu aceito isso, Marco, aí a minha vida muda. Aí eu estou na fase adulta realmente, na fase da consciência, da maturidade, onde eu falo: eu vou lidar com cada questão que me aparecer agora, da melhor forma possível. E eu falo isso muito, inclusive para o meu marido, eu falo: eu só preciso me preocupar com o que eu planto, porque invariavelmente é o que eu vou colher. O que o outro faz, independente dele me fazer mal, me desejar mal, enfim, é problema dele. Ele vai arcar com o que ele mesmo planta. Continuamos nós com a nossa colheita, continuamos nós no nosso caminho, continuamos nós sabendo a quem a gente serve. Entende? Entendo muito. Não dá para servir a 2 senhores. E você me fala, você falando isso é muito interessante, que as pessoas têm assim o adultério. O adultério tem um peso muito grande, eu acho uma coisa difícil, eu acho que machuca muito, mas hoje, nos meus 56 anos, eu sempre falo: entre ser quem adultera
E quem leva o chifre, eu prefiro ser quem leva o chifre. Porque eu não vou carregar o peso de trazer toda aquela dor para uma pessoa. E quando você me fala tudo isso, o que eu... Chifre ficou vulgar, né? Mas é um negócio que todo mundo usa, é bem popular. São coisas que colocam na nossa cabeça. Não existe, são coisas que colocam na nossa cabeça. Mas quando eu imagino e consigo fazer esse exercício, consigo de verdade, porque às vezes a gente fala muito, mas aquilo não está dentro. Sim. Então fica só discurso, é um sino que badala, badala, mas não emite som nenhum. Mas quando eu consigo entender que aquilo é do outro, é ele que tem que lidar com aquele barato, é ele que tem... Gente, a gente encontra tanta paz, não é? Encontra. Você sabe que assim, tanto essa questão, né, do adultério, da falta de lealdade numa relação... Pode ser de amizade, pode ser de... De qualquer esfera, né? Inclusive a própria lealdade entre mãe e filhos, enfim, isso acontece também. Eu costumo dizer, Marco, que as pessoas falam assim, olha, a minha educação depende da sua. Não, a minha, ela é minha. A minha postura, ela é minha escolha. Eu não vou trair o outro porque ele merece ou deixa de merecer. Eu não vou trair o outro porque não faz parte da minha conduta moral. Simples assim. Não tem a ver com você não ter oportunidade, não tem a ver com escolha. Apenas uma escolha. Simples assim. E eu tenho que seguir em paz. Então uma traição nunca é, eu traí porque o outro... Não, você traiu porque você fez uma escolha. E porque, na minha opinião, moralmente você é corrompido. Ponto. E o desejo acabou. E o desejo já estava latente dentro de você. Tá tudo certo. Agora, eu acho assim, trai, não trai, relacionamento aberto ou não. Eu acho que eu gosto muito da lealdade, né? Então, uma pessoa uma vez me questionou assim, e o que eu faço com os meus desejos? Eu tenho que reprimir? Eu falei, de forma alguma. De forma alguma. Se você achar interessante, vá viver. Mas antes, existe um contrato entre você e uma pessoa, a qual eu acredito que quando ela assinou esse contrato com você, a qual chama casamento, ela não estava ciente desses seus desejos incontroláveis. Então, você sente com ela, reveja o seu contrato e no caso dela dizer, opa, essa parceria me interessa, uma relação aberta, vocês permanecem. Caso contrário, senão vamos rescindir esse exatamente, está tudo bem. Né? Então, eu acho que essa falta de lealdade, de honestidade emocional, de maturidade, de respeito é o que falta entre as pessoas. Não, você não é obrigado a ser monogâmico, a se relacionar com uma pessoa só. Desde que a pessoa que você se relaciona hoje concorde com esse movimento. Saiba disso. Simples, né? Porque caso contrário, isso é deslealdade. Mas você sabe que você está me falando uma coisa? Eu sou uma figura assim que me impressiona muito pela maldade, pelo índice de maldade, é o Hitler, Adolf Hitler. Sim. E eu tinha as minhas questões, os meus pensamentos, e aí eu ficava pensando, meu Deus, como que esse homem conquistou toda uma nação? E aí eu vi uma pessoa falando uma coisa, não vou saber quem é, mas é um estudioso das grandes guerras e tudo. Ele falou que simplesmente o Hitler não era todo aquele poder de persuasão, aquela coisa. Ele deu o que o povo alemão queria naquela época. Aquela raiva contra o judeu, já estava instalada dentro do povo alemão. Quando ele propõe, quando ele lidera, olha que coisa interessante essa coisa da liderança, né? Ele já entrega para as pessoas aquilo que estava dentro delas, elas queriam aquilo. Por isso que ele recebe aquele acolhimento, ele é ovacionado. Então, na verdade, as questões, elas são todas nossas. Você sabe que às vezes eu vou fazer graça com Deus? Eu tenho uma vida de oração, uma certa frequência. Quando eu vou reclamar alguma coisa, fazer graça, né? Estou com mimimi com Deus, Deus fala assim, se tendes que lamentar, lamente dos seus próprios pecados. A vossa ruína vem de vós mesmos. Quer dizer, é a gente, somos nós, mas nós temos essa tendência de jogar para o outro. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que tem a ver com tudo que você falou até agora. Sim, é uma construção. Você trabalha você prepara as pessoas para serem líderes, para liderança, é isso? É isso que eu entendi. Eu tenho um programa de desenvolvimento de liderança que chama PDL, onde hoje eu vou em indústrias, né? Médias e grandes empresas, e a gente faz um trabalho personalizado de acordo com a necessidade da empresa.
Então, a gente desenvolve esta pessoa que exerce essa função, esse cargo de líder, para realmente liderar na essência. Então, tem bastante autoconhecimento, bastante autoridade que ele começa a entender, bastante comunicação, porque é o que muda o jogo, né? A autoridade é diferente de autoritarismo. Eu também concordo. Então, a gente vai ensinando essas formas para que a gente consiga conduzir a equipe ao resultado desejado. E é um trabalho super necessário, né? Super necessário, super incrível, que muda o jogo da empresa, muda a vida das pessoas, porque tudo que tem na sua vida vem de você. Então, se você muda, automaticamente sua relação pessoal vai mudar, profissional vai mudar, seus relacionamentos vai mudar. Então, assim, a gente recebe muito feedback mesmo. E a primeira mudança é na vida pessoal. Porque eu não tenho como ser um bom profissional se eu não for uma boa pessoa. Então, ele começa a falar, nossa, Karina, tudo que eu aprendi aqui, eu cheguei em casa e fez uma diferença com a minha mulher, fez uma diferença com a minha filha. E esse cara vai se abrindo para essa transformação. E é muito bonito. E olha que coisa interessante. A gente está vivendo um tempo que a internet deu lugar de fala para todo mundo, né? Pois é. E aí eu fico horrorizado, porque eu vejo umas atrocidades. Eu procuro, eu falo, eu não desço para brincar. Sim. Se eu não vou dar conta dos brinquedos que tem ali. Então, quando começou toda essa história, nós tivemos essa coisa da pandemia, do Covid, que foi um período muito difícil. Gente, eu via tanta gente falando. Falo, gente, mas para isso existem especialistas, pessoas que estudam, os pesquisadores. E outro problema que eu tenho detectado, muitas pessoas não sabem ouvir. Não. As pessoas não sabem se comunicar e as pessoas não sabem ouvir. Como eu tenho negócio, eu tenho funcionários. Uhum. E quando eu vou falar com alguém, eu tento ser tão claro. Então, por exemplo, eu estou eu estou fazendo esse seu casaco. E eu não gostei de como essa manga, aquela tá de um jeito... Eu não estou indo para o lado pessoal, não estou falando que a pessoa não sabe costurar, que ela não sabe. Nesse casaco aconteceu esse problema. O que nós precisamos? Vamos desmontar essa manga e vamos fazer de novo. Mas como é difícil as pessoas não tomarem... Eu acho que está tudo ligado ao ego. É um mecanismo de defensividade que chama isso, Marco. A gente vem de uma cultura educativa muito punitiva, né? A gente não tem uma cultura do florescimento. Então, para pensar como é que nós fomos educados, né? Eu tive uma educação, graças a Deus, muito rigorosa no quesito valores, no quesito disciplina, ética, comportamento, tudo. Foi maravilhoso. Mas, por outro lado, existia um nível de exigência muito grande. Exatamente pelo fato de, ser filho de pai separado, a gente sempre tinha que estar no topo. Tem que ser bom em tudo, fazer tudo, sabe? Aquela conduta toda, exatamente. Então, um excesso de cobrança muito grande, né? E aí, a nossa cultura educativa punitiva, ela olha para você para te corrigir. Concorda? Então, pensa bem, tem duas crianças brincando. Elas estão brincando há meia hora, dividindo brinquedos. De repente, elas começam a brigar. O que acontece com essa mãe? Ela levanta, ela vai lá e ela chama a atenção daquela criança. Menino, como você é egoísta, como você é bravo, não é para fazer isso, tem que dividir. Mas espera aí, essa criança estava 40 minutos dividindo o brinquedo. Ninguém levantou e foi lá e falou, nossa filho, parabéns, como você é generoso, você está emprestando o seu brinquedinho para o amigo. E aí, todas as vezes que a gente é chamado a atenção, pai, mãe, vô, vó, professor, são autoridades. A gente não nasce com autoconhecimento, né? E aí, ao longo do tempo, nós vamos captando informações que as pessoas trazem para a gente e a gente vai formando a nossa forma de pensar, inclusive, sobre nós mesmos. E esta forma eu começo a viver a partir do olhar do outro. Veja bem, eu me formo a partir do olhar do outro. Então, muitas vezes, não é quem eu sou na essência. É uma informação que me marcou em algum momento. Porque aquele menino que foi chamado a atenção na frente de todo mundo, se sentiu envergonhado, se sentiu acuado, colocou nele lá, poxa, eu sou isso, eu sou bravo. Opa, eu sou egoísta. A partir daquele momento, se ele não era, ele se torna, porque é uma informação que ele tem sobre ele mesmo. E por mais que ele não queira, ele vai repetir o comportamento, principalmente se a mãe repete muito.
Ele quer o quê? Agradar a mãe. Se tem uma coisa que filho quer, é chamar a atenção da mãe. Então, se a criança entende que para ter a atenção da mãe, ela tem que falar mal do pai, adivinha o que essa criança vai fazer? Ela vai falar mal do pai. Lógico, porque aquela mãe vai parar para ouvir, aquela mãe tem interesse, vai sentir inclusive prazer sobre isso. Você entende? Entendo. Então a gente vai nessa formação. E eu falo que a infância, Marco, é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Então, como é que eu desenvolvo esses líderes? Muitas vezes, nas dinâmicas que a gente faz, a gente vai voltando e ele vai ressoar lá no que ele ouviu, no que ele fez, no que ele... É incrível, é incrível. E aí ele ressignifica. Não sou mais, não preciso mais. E aí ele se abre para uma liderança mais tranquila, porque a nossa tendência, na verdade, a gente faz tudo como a gente aprendeu. E a gente não aprende só, meu pai falou. Não, ele viu. Que eu acho que a gente aprende muito mais com isso do que com o que falou. Neurônio espelho, não tem como, tá? Então não adianta eu falar, respeita o seu pai, e eu pegar o telefone e falar, seu filho de uma... você é um irresponsável, vocês não sei... na frente da criança. Você entende? Então é nessa hora, Marco, que eu falo que o discurso não pode ser diferente da fala. E você só se torna uma autoridade quando você vive na prática aquilo que você prega. Entende? Não é o que eu falo, é o que eu faço. Então, criar essa conexão, esse engajamento, respeitar as pessoas, entender, não corresponder às provocações, por exemplo. Então, eu trabalhei um tempo em Limeira, num órgão público, e existia muita competição. E eu estava lá literalmente para trabalhar. E quem sabe muito, entrega muito, né? E as pessoas chegavam e falavam, entregue menos, faça menos. Eu falei, gente, eu não estou aqui para isso. E por mais provocação que eu sempre tive, eu nunca correspondi. E chegou uma vez em uma das reuniões que eu falei, olha gente, para mim já deu, porque ao passo que eu não correspondo, primeiro agressividade verbal, agora está começando a empurrar a cadeira, eu falei, tá indo para uma demanda que é uma esfera que eu não... Vai chegar uma hora que vai ter né? um ato de violência aqui que... E aí uma das pessoas falou assim, é engraçado, né? Porque você é isso mesmo, né? Nada te tira do sério, nada te tira do centro, você não corresponde, você não grita, não xinga. Eu falei, para eu chegar nesse nível, é porque algo muito sério aconteceu. Eu sou uma Karina construída, eu não preciso disso. Se eu tenho um problema, eu vou e resolvo, eu converso. Eu não empurro, eu não trago, eu não vou reclamar de você para o outro. Se eu tenho um problema com você, eu converso com você. Para conversar com outro, eu quero aliados, isso é fofoca. Eu não preciso de aliados. Eu, como adulta, resolvo os meus problemas e as minhas questões. Entende? Então, quando a gente começa a adquirir esse nível de consciência, Marco, a vida fica numa leveza, fica numa tranquilidade, e é aí que as pessoas fluem e prosperam. Um caminhão com 1 tonelada, como é que ele vai subir um morro? Não vai subir. Ou ele vai quebrar, ou ele vai demorar, ou vai fundir o motor. Vai acontecer um acidente. Ele precisa tirar o peso para que ele possa fluir no movimento. Somos nós nos desafios. Se a gente não tirar a bagagem que a gente carrega, as coisas que a gente carrega, a gente não flui. Entende? A gente não tem leveza para superar o desafio. E olha, você está me contando, você está me falando isso, eu estou lembrando uma historinha. Eu tinha um ateliê mais um centro, 2 andares, eu tinha acabado de inaugurar, estava tudo muito bonito, e eu fiz uma vitrine linda, e final de tarde todo mundo tinha ido embora, os funcionários, e eu ainda estava ali mexendo com alguma coisa, parou uma moça no cantinho de bicicleta. E uma besteira que eu vou falar, porque eu acho beleza uma coisa tão relativa, depende do olho, de quem vê, o que é feio para um é bonito. Mas eu não achei a moça bonita, ela de bicicleta, parada. Ela olhou, ela falou, meu Deus, quanta coisa feia. E eu lá dentro ouvi. E fui tomado de uma coisa assim, pensei, nossa, que vontade de abrir a porta e falar, você é bonita, né, criatura? Tudo é feio. Mas na hora, minha mente me ajuda muito. Veio assim, Marco, para. Porque todo mundo é obrigado a achar o que você acha bonito. Sim. Quer dizer, veio uma compreensão e me trouxe tanta paz e tanta calma. E graças a Deus que eu sou uma pessoa que tenho um certo prumo, que eu não abri a porta e falei aquela grosseria horrorosa que eu ia falar, porque isso é tão bobo, é tão infantil, eu falo que é voltar para a 5ª série. E eu compreendi. Eu posso achar uma coisa linda, e qual obrigação você tem de achar também?
É claro que a gente fica feliz se a gente faz um trabalho, Sim. eu faço um desfile, todo mundo aplaude, todo mundo gosta. Às vezes nem todo mundo gosta, às vezes é uma bajulação danada, Pois você é. entendeu? Mas Mas isso tudo que você me falou hoje vai me ajudar muito mais nesse meu percurso da aceitação, sim. do limite do outro, do grau de conhecimento que ele tem das coisas. Eu falo que o respeito, Marco, é algo fundamental. A mim, eu tenho o dever de ser a cada dia melhor. Ao outro, eu respeito a fase em que ele está. Desde que é óbvio, né? Essa pessoa tenha determinados limites e tudo mais, né? A gente tem que respeitar. Mas a sua postura já impõe limite, não é? A Sim. sua postura já impõe Mas limite. eu já trabalhei em lugares, Marco, extremamente desafiadores, assim, em lugares onde você, supostamente, sendo uma mulher, seria mais difícil trabalhar. Sistema prisional, masculino e feminino, dando treinamento de liderança para diretores de disciplina e segurança, diretor-geral, diretor administrativo, né, de penitenciária masculina e depois da feminina. Árbitros da CBF, juízes. Então, assim, são lugares que exigem de você, né, que você ensina, mas que você aprende também. Muito. Muito, inclusive. E eu trago todos esses ensinamentos comigo, né? E respeitar o momento de cada um, a vontade de cada um, a decisão de cada um. Entender que cada um tem seu momento, sua hora. Tem. E é por isso que a gente consegue, né, fazer esse trabalho de conscientizar as pessoas, de autoconhecimento, de transformação, enfim. É um trabalho muito bonito. E eu fico muito feliz de ter batido esse papo com você. Obrigada. Nós temos nosso tempo aqui, né? Infelizmente eu conversaria com você a tarde inteira, mas quero deixar esse tempinho agora para suas considerações finais, tá bom? Eu agradeço. E que Deus continue te abençoando e que você continue sendo esse canal de realmente ajudar as pessoas a matarem o ego, a deixarem coisinhas tão pequenininhas que a gente transforma e fica tão grande. Sim. Esse é o meu desejo para você, tá bom, querido? Gratidão, viu? Gratidão por tudo, pela receptividade, pelo papo, foi incrível. Obrigada. Que bom, que bom.